do segundo ano, volume 3. Então, a apostila já está aí em seu volume 3. Desta vez trouxe aí, então, o negro na literatura brasileira. Vou fazer com vocês agora a correção da primeira semana. As atividades são essas aqui, tá bom? A literatura brasileira e outras manifestações culturais. Então, vamos direto ao ponto aqui fazer as correções. A literatura produzida por escritores e escritoras negras pode vir a apresentar uma especificidade se considerarmos sua produção como uma representação da identidade desses sujeitos que apresentam seus contextos de produção, bem como suas trajetórias pessoais e coletivas. A representação de uma comunidade negra em luta por conquista e manutenção de direitos, além de um recorte interessante na produção literária brasileira, cujos cânones são parte de um modelo étnico, normativo e padrão da sociedade brasileira. Então, quando fala que os cânones são parte de um modelo étnico, normativo e padrão da sociedade brasileira, é muito comum que não há espaço na literatura tradicional, normalmente, para os negros. Em sua maioria, nós não vemos esse tipo de manifestação. Então, a literatura negra, ela vem aí para mostrar, né, a identidade dessa população, né, desses sujeitos, e apresentar aí os seus contextos de produção, tudo que eles, as coisas que eles vivenciaram, né, desde a época da escravatura. E isso aí é a representatividade, então, desse grupo. Então, é muito bom que haja mesmo que vocês tenham esse contato, então, com a literatura e que ela tenha realmente espaço aqui na sociedade, tá bom? Atividade 1. Ao ler a poesia abaixo, reflita sobre como ela apresenta momentos históricos sobre a vida de mulheres e tente responder as questões a seguir. Então, o título do poema, Vozes Mulheres. Então, já é representativo o quê? Que as mulheres aí estão tendo voz, né? Especialmente aqui as mulheres negras. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. Então, a autora aqui, ela fala o seguinte, que ela já é a bisavó dela, né, escrava, tá representando aqui nessa primeira estrofe, que a bisavó era escrava, né, uma escrava sendo trazida ainda criança para ser escravizada, tirando-lhe os direitos de viver a sua infância. Então, isso realmente fica muito claro aqui nessa primeira estrofe. Segunda estrofe. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. É a mesma situação, né? Então, isso vai se perpetuando aí durante toda uma geração. A bisavó que era trazida para poder ser escrava, a avó que já não estava sendo trazida, ela já vivia aqui no Brasil, mas aí permanecendo ainda como escrava. Próxima estrofe. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. Então, certamente, isso aqui é a representatividade de muitas mães negras que trabalham, no caso especial aqui da autora, né? A mãe dela certamente é uma empregada doméstica, uma faxineira, né? Que trabalha em casas alheias, né? Em cozinhas alheias, quando fala aqui na estrofe, carregando as roupas para lavar, né? As roupas dos brancos. Então, ainda de maneira servil, né? Talvez não escrava como era antes, porque a escravidão ela tem seu fim aí, né? Em relação à lei que foi imposta pela princesa Isabel em 1888, mas em condições quase que escravas, né? Geralmente com salários baixos, sem carteira assinada, sem condições trabalhistas básicas. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Então, quer dizer que atualmente muitas pessoas se calam, né? Filhos de escravos, netos se calam,
mas não é isso que vem acontecendo, as pessoas estão tendo mais liberdade para poder se expressar, né? Então há uma esperança aí para gerações futuras, mudanças e interrupções escravagistas, né? Nessa última estrofe aqui, a gente percebe isso. Quer dizer que ela recolhe todas as nossas vozes, olha lá, recolhe em si as vozes mudas, caladas das outras gerações, engasgadas, né, nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, quer dizer que ela vai colocar para fora todo aquele sofrimento, né? Pode ser por meio da poesia, do poema, das artes, de manifestações nas redes sociais, enfim, não há mais espaço para sofrimento calado, né? Eu acho que fica bem claro aqui nessa última estrofe. Então, a numeração vai ficar assim, né? Numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Quais são os lugares habitados pelas vozes mulheres no poema de Conceição Evaristo? Então, recolhe todas as vozes em si, as vozes mudas e caladas. Então, nós temos aqui número 3, então seria a filha, tá? Essa é a ordem 3. Ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas. Então, seria a voz da mãe, né? No fundo das cozinhas, quer dizer que é na casa dos patrões, dos chefes lá. Filha, então seria ecoou criança nos porões do navio, seria a voz da bisavó. Então a ordem é essa, 3, 2, 5. Ecoa versos perplexos com rimas de sangue. Então seria aqui a voz da autora. Ecoa versos perplexos com rimas de sangue. Olha lá. Então vocês conseguem ver na penúltima estrofe aqui, ó. Minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. Então seria a avó. Ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. Tá bom? Então, para saber mais, sujeitos dessa literatura. Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma escritora brasileira. Ela nasceu em uma família humilde e é a segunda de 9 irmãos, sendo a primeira de sua casa a conseguir um diploma universitário. Ajudava sua mãe e sua tia com lavagem de roupas e as entregas, enquanto estudava. É uma grande expoente da literatura contemporânea, romancista, poeta e contista, homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti 2019 e vencedora do Prêmio Jabuti 2015. Além disso, Conceição Evaristo também é pesquisadora na área de literatura comparada e trabalhou como professora na rede pública fluminense. Suas obras, cuja matéria-prima literária é a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas, são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras. Misturando realidade e ficção, seus textos são valorosos retratos do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira, propositalmente apagada pelos portugueses durante os séculos em que perdurou o tráfico escravista e por suas consequências na sociedade brasileira. Então a gente percebe aí a autora sendo aí muito forte, né? Uma autora que representa muito bem aí a sua comunidade, tem uma identidade muito forte com o seu povo, porque, além de tudo, ela ainda conseguiu se sobressair, né, na questão dos estudos, porque, infelizmente, a gente vê, em relação à população negra, esse descaso, essa falta de acesso, né, às universidades, essa falta de apoio mesmo das políticas públicas para com eles, tá bom? Então, nós temos aí uma autora bacana aí que representa muito bem essa classe aí. Na atividade 2, pensando em como os diálogos entre os tempos históricos podem ocorrer, apresentamos 2 poesias que conversam entre si, marcando olhares distintos de uma situação em função da diferença do pertencimento étnico dos autores. Perceba a ironia contida nos textos em diálogo. Então, aqui, ó, Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco.
e São Pedro Bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Então, nesse primeiro poema aqui de Manuel Bandeira, né, nessa primeira estrofe, representa então as muitas Irenes negras, boas e resistentes aos problemas, né? Boas no sentido que estão sempre de um bom humor, no sentido que estão sempre acatando, né, todas as ordens aí, digamos assim, das pessoas brancas, dos homens brancos. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão, entra, Irene, você não precisa pedir licença. Então, nós temos aqui na segunda estrofe, eu entendi que seria: até no céu Irene segue submissa a um branco, né? Uma vez submissa aqui na terra, inclusive até a morte, né? Há essa submissão aqui presente no poema. Então vamos ao segundo poema. O que não dizia o poeminha do Manuel? Então aqui o próprio título já tem aqui uma certa ironia, né? Então vamos perceber aqui. Irene Preta, boa Irene, um amor, mas nem sempre Irene está de bom humor. Se existisse mesmo o céu, imagino Irene à porta. Pela entrada de serviço, diz São Pedro, dedo em riste. Pro inferno, seu racista, ela corta. Irene não dá bandeira, ela não é de brincadeira. Então ele faz até um jogo de palavras aqui com o próprio nome do autor, do primeiro autor, né? Quer dizer que ela não dá bandeira. Então, em relação à segunda aqui, Irene no céu é recebida por um São Pedro racista, mas ela se impõe, né? É a voz dos negros atualmente, né? Aquela voz no sentido de se impor, né? Não deixar mais essa submissão prevalecer, tá? Então, reflexão sobre os textos. É importante saber que a poética é uma forma de narração do mundo, mas também é, talvez acima de tudo, uma revelação do desejo utópico de construir um outro mundo. Se narramos o mundo através da poética, mas ao mesmo tempo almejamos outro, estamos desvelando o nosso descontentamento com este mundo presente. Queremos transgredir a ordem estabelecida. Não queremos mais olhar no espelho comum. Modificamos assim a visão através do espelho da paródia. Então aqui tem a reflexão dos dois textos, né? Quer dizer o seguinte, que é por meio da literatura, pessoal, que expressamos desejos e vontades de um mundo melhor, ainda que utópico, né? O que seria isso? Ainda que esse mundo não seja possível, é através da literatura mesmo que nós nos expressamos, que expressamos os nossos desejos. Não só através da literatura, né? Através das artes em geral, né? Por meio da música, de desenhos, de formas, enfim, é lá mesmo, né? No mundo das artes e da literatura, que colocamos todo o nosso desejo, né? De um mundo melhor, de viver melhor. Quais as diferenças você consegue perceber entre os dois poemas? Então, lembrando que eu gosto sempre de respostas bem completas, né? Utilizem ao máximo aí as duas linhas para poder colocar uma resposta bem completa e vocês terem já esse hábito de deixar tudo completo, né? E aproveitando aí até para aperfeiçoar a escrita. Então, a resposta vai ser: percebemos recursos como as figuras de linguagem e rima no segundo poema, além de ironia e intertextualidade, que seria quando há essa conversa, o diálogo entre dois textos. Nós percebemos aí que no segundo poema há essa intertextualidade com o poema de Manuel Bandeira, uma vez que ele até faz o joguinho de palavras, né? Irene não dá bandeira, ela não é de brincadeira. Então há uma conversa aí com o outro poema, essa intertextualidade ao qual chamamos, né? Além de ironia, né? Já no primeiro texto a linguagem é denotativa, ou seja, não há presença de metáforas e linguagens figuradas. Quando eu digo denotativa é porque a gente não encontra aqui linguagem figurada, é nesse sentido, tá? Mas então, em relação ao segundo, a gente percebe ironia, a gente percebe rimas, né? Irene Preta, boa Irene, um amor, mas nem sempre Irene está de bom humor. Então, amor e humor que faz essas rimas, né? Então, perceber isso aí, tá bom? Vou abrir novamente a resposta aqui, lembrando que não é interessante só o copiar e colar, o interessante é que vocês realmente tenham o hábito de copiar e colocar, inserir, acrescentar coisas novas com as palavras de vocês, né? Sempre criando o hábito aí de escrever com
a própria autoria, né? Sem essa questão de ficar só copiando e colando, tá bom, pessoal? Percebemos recursos como as figuras de linguagem e rima no segundo poema, além de ironia e intertextualidade, quando dialoga com outro texto. Já no primeiro texto, a linguagem é denotativa, ou seja, não há presença de metáforas e linguagens figuradas. Lembrando que essa análise aqui é quanto à linguagem, tá? Não, essa análise não foi feita quanto ao todo do poema, e sim especificamente quanto à linguagem. B. Márcio Barbosa utiliza-se da poesia para dar um recado de toda a população negra a São Pedro. Qual é esse recado que ele dá? Então, o recado seria: não há mais tolerância em relação a racismos, ofensas, pois a população negra sabe e conhece bem seus direitos e não aceitam mais. Não aceita, tá? Concordar com a população aqui. Não aceita mais ser submissa, fazer a concordância adequada, né, pessoal? E reprimida, né? Que faz a concordância com população. Não há mais tolerância em relação a racismos, ofensas, pois a população negra sabe e conhece bem seus direitos, não aceita mais ser submissa e reprimida, e é realmente isso que vem ocorrendo. Hoje em dia nós temos as redes sociais, onde as pessoas fazem denúncias sociais em relação a isso, então a gente percebe realmente que há aí essa predominância da insatisfação, né? Não tem mais essa população que era submissa, calada, reprimida, tá bom? Letra C. Você sabe quem foi Manuel Bandeira? Cite pelo menos 3 livros que ele escreveu. Pessoal, Manuel Bandeira foi um poeta do período modernista, tá? Representou muito bem esse período. Um dos maiores, inclusive, poetas do período modernista brasileiro. Ele nasceu em Recife, mas mudou-se para o Rio de Janeiro aos 10 anos de idade. Passou uma vida inteira com tuberculose, achando que ia morrer cedo, mas acabou falecendo aos 82 anos. Entrou para o mundo da poesia, né? Seus primeiros, um dos livros mais famosos são A Cinza das Horas, Carnaval e Libertinagem. Então, Manuel Bandeira, ele é o autor que a gente chama que representa muito bem essas questões de denúncias sociais, né? É bem tipo de Manuel Bandeira. Depois, se vocês puderem, vocês podem estar olhando um poema dele muito famoso, que é O Vício, né? Ele faz uma denúncia social da questão da miséria, da exposição humana, né? A fome e miséria. Então, basicamente é isso, tá? Como eu falei, não fiquem só por conta de copiar, tentem sempre colocar algo de autoria de vocês, tá? Podem até pegar algum texto, mas sempre acrescentem coisas, acrescentem escritas da autoria de vocês, tá? Para você livre do plano da escrita. Letra D. Márcio Barbosa publicou seu texto como parte de uma coletânea de poemas do grupo Quilombo Hoje, que atuava em São Paulo nos anos 90 e 2000, primeira década. Busque saber mais detalhes sobre a atuação desse coletivo e responde que medida a poesia e a literatura tornam-se instrumento através do qual compreendemos melhor nós mesmos e ao todo. Então, esse autor aqui, pessoal, eu encontrei um site, tá? O site é Quilombo Hoje, tá? No site tem tudo completo sobre a vida desse autor, Márcio Barbosa, tá? Então, já respondendo aqui em relação ao que está no final aqui, a resposta seria: a literatura, a poesia e as artes, de maneira geral, contribuem para a construção do conhecimento e revelação de uma identidade, isto é, desperta o autoconhecimento e a busca do aperfeiçoamento humano. Além disso, ela auxilia no processo de entretenimento e fruição. Então, além de usarmos a literatura para esse momento de entretenimento e distração, ela realmente é muito útil também para essa construção de autoconhecimento, né? Porque é através dela que a gente enxerga, né? A gente enxerga no outro, ali naquele personagem, naquele autor, enfim, problemas nossos. E através disso que nós construímos aí nossos conhecimentos e vai se revelando aí a nossa identidade junto ao do outro ali, representativa de uma literatura e no mundo das artes, tá?
Então, vocês podem depois anotar esse site, eu aconselho vocês entrarem lá, tá? Que lá de hoje tem tudo muito completo lá a respeito desse autor, do grupo, todas as obras, tá? Então, na verdade, está escrito Quilombo hoje, mas na verdade é Quilombo hoje, tá? O nome, pelo menos hoje, atualmente o nome é esse, Quilombo hoje, ok? Letra E. Você concorda que a poesia só existe a partir do momento que utiliza como matéria-prima as vivências e convivências fundamentais de cada um de nós? Por quê? Então vamos lá. Sim, é a partir das vivências reais humanas, sejam elas históricas, né, questão da escravidão que a gente viu, sociais, culturais, enfim, é que a literatura e as artes se manifestam. A partir disso podemos interferir no meio e no modo no qual vivemos. Tá? Então é perfeitamente isso que acontece, né, através da poesia. Nós fazemos aí as denúncias, nós enxergamos, né, os problemas em nossa sociedade, em nossa cultura, e a gente pode interferir nisso, né, de alguma forma, tentando mudar, né, o mundo. Porque quando há uma denúncia, igual acontece nesse poema de Manuel de Marcos Barbosa, seria que uma população negra que não aceita mais submissão. Então, quando a gente lê um poema desse, a gente entende que isso tem que acontecer dessa forma mesmo e que as coisas podem se mudar. E o poema, a literatura, ela tem essa missão, talvez, né, de mudanças, trazer mudanças, novidades, agregar, acrescentar para as pessoas, tá bom? Pessoal, então a atividade da semana encerra por aqui, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixa o joinha aí, tá? Acompanha que eu vou estar sempre colocando aí mais vídeos de correções. E qualquer dúvida pode também deixar no comentário, tá? Então, a próxima semana eu vou fazer com vocês a correção da semana 2, das atividades da semana 2. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada e até mais, pessoal.